amigo de longa data, uma pessoa que eu respeito muito, é o presidente do PT de Belo Horizonte, é o Guilherme Alves de Oliveira, né, que a gente conhece carinhosamente como Guima. Ô, Guima, eu queria que você se apresentasse. Obrigado, Evilásio, assim, pela entrevista. Eu fico muito agradecido por ter me dado esse espaço de colocar nossas posições. Eu sou o Guima, o Evilásio me diz, às vezes o povo me chama de Guilherme, mas eu sou nascido em Teófilo Otoni e milito em Belo Horizonte há mais de 20 anos. E estou agora à frente do Partido dos Trabalhadores, mas antes participei de diversas lutas por moradia, juventude, igualdade racial, direitos humanos, e essa trajetória nos deu um acúmulo que hoje nos colocou como presidente do PT na capital para colocar esse grande desafio que é as esquerdas desse século XXI, essa capacidade de ver o mundo, de interagir diante das mazelas que estão postas aí pelo capitalismo. Beleza, Guima. Bom, a gente vai começar falando do seu, né, do seu espaço, da sua responsabilidade, do PT em Belo Horizonte. O que representa a candidatura própria para o PT de Belo Horizonte? A candidatura do nosso amigo Nilmar Miranda. Então, companheiros do blog Contexto, né? O PT de Belo Horizonte é um partido que, ao longo dos últimos 40 anos, sempre esteve na linha de frente das opiniões da cidade de BH. Sempre, nos últimos anos, governamos a cidade por 16 anos, 4 gestões, uma do companheiro Sérgio de Castro, que depois houve a adesão dos petistas e ele, por fim, filiou ao partido. Então, essas 4 gestões foram extremamente exitosas. Se você perguntar para qualquer cidadão, usuário de serviço público de Belo Horizonte, perguntar qual o serviço de qualidade que vem na cabeça, sem dúvida nenhuma vai dizer um serviço público desenvolvido nas gestões do PT. Então, um partido que tem história nessa cidade, tem uma folha de serviços prestados, tem um legado capaz de resgatar a melhor prática da política. Então, nós entendemos que, a partir dessa capacidade produtiva do PT de produzir um bom programa para a cidade, associada a todo o lastro político que o PT possui regionalmente na cidade, territorialmente e temático. Então, a gente entende que um partido político do tamanho do PT, que tem uma estratégia nacional de disputa política na cidade do porte de Belo Horizonte, que compõe aí o nosso regional sudeste, diante do cenário nacional, a importância do PT solidificar, ganhar cada vez mais musculatura nessa região, na região sudeste, onde a gente sabe que tem importância fundamental na disputa nacional do processo político. Eu queria saber agora o seguinte, vocês estão com alguma discussão para vice? O PT BH está com alguma discussão para o vice do Nilmário? Nós apresentamos no dia 14, uma resolução de 14 de junho, nós apresentamos uma resolução de tática que diz que a gente apresentaria a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte e apresentaríamos essa candidatura para o conjunto de partidos e movimentos sociais da cidade. E estamos apresentando para os demais partidos, no intuito de montar uma frente para disputar as eleições. Sabemos da dificuldade de tudo isso. Vamos aprofundar. Você acha possível fazer uma frente de esquerda em Belo Horizonte ainda? Que você está vendo isso aí? Já acoplando com essa discussão do vice. A gente tem visto da seguinte maneira. Achamos legítimo as alegações dos companheiros de esse processo eleitoral novo, dessa reforma que deformou a política, né? De certa maneira, o fim das coligações é importante, mas proporcionais, mas ela, da forma como que foi feito, ela obriga os partidos a terem chapas próprias para buscar o crescimento das suas chapas proporcionais. E o último período mostrou para o conjunto da esquerda a importância do papel do legislativo. Então, a gente está enxergando que os partidos legitimamente têm interesse de ampliar suas bancadas, e é justo e legítimo que isso ocorra, nesse momento do crescimento do autoritarismo e de concepções conservadoras.
Então, a gente enxerga que cada partido reforçar sua identidade, reforçar seu laço político e ganhar sua musculatura é legítimo. Vimos com vontade, né, o desejo de ter uma frente em Belo Horizonte, mas entendendo a dificuldade que se possui em fazer isso e agindo como o PT sempre agiu, respeitando a opinião dos demais partidos e construindo a nossa posição política do jeito que a gente acredita que é a melhor saída para a cidade. Guima, uma frente, né, normalmente, quer dizer, uma frente, uma coisa importante para ela é um projeto político, administrativo para a cidade. E nós estamos vivendo esse momento do Covid, né, da pandemia, que é uma coisa que atinge de uma forma inédita a humanidade como um todo mundo. Né? Antigamente, você tinha uma guerra mundial, não afetava a vida das pessoas aqui no Brasil. Agora não, agora qualquer pessoa, em qualquer ponto do mundo, está nessa guerra, está na linha de frente. Então, não se falar numa frente, tem que se falar num projeto. O que o PT está pensando em termos de projeto político? E, por exemplo, o que o PT poderia fazer diferente do que a prefeitura hoje está fazendo na questão do Covid aqui em Belo Horizonte? Essa é uma situação intrigante, porque, inclusive, ela volta o debate da frente, né? A gente viu por diversas vezes a frente de atuação política no Brasil, sobretudo tanto no Congresso quanto na atuação da política como um todo. Nós vimos durante o Covid agora documentos importantes escritos por ministros da Saúde, do início da democratização do Brasil até o último, que teve defesa do SUS. Então, a gente tem percebido que as frentes, quando elas ocorrem, elas fortalecem o combate, na verdade, o combate ao corona, né? Mas, na verdade, a defesa do SUS, quando ela tem como eixo a frente de defesa do SUS, unificou partidos de centro e direita, concepções distintas. Então, isso. E o coronavírus, essa pandemia que assola todas as classes sociais, ela tem exigido de nós um entendimento ainda mais amplo, né? De agregar todos que querem combater o vírus e são a favor da vida e defendem o nosso sistema único de saúde. Então, nós do PT entendemos que nós, com certeza, à frente dessa crise, estaríamos tendo um olhar especial a quem mais precisa. Nós sabemos que, a nível nacional, foi aprovado auxílio emergencial com o empenho das bancadas de esquerda, a bancada do PT teve um papel fundamental nessa construção, mas a gente sabe que, para a classe trabalhadora, a renda média da classe trabalhadora ela é superior ao valor do auxílio emergencial e sobra para a classe trabalhadora um pouco recurso do auxílio emergencial ou ter que sair para trabalhar. Então, a gente entende que a prefeitura é um órgão, sobretudo a prefeitura de Belo Horizonte, que tem as contas públicas bem saneadas por uma governança que se instala aí desde as gestões petistas, que não se alterou esse regime administrativo. Então, esse legado do PT diante da prefeitura possibilita que a prefeitura tenha um olhar mais humano, sobretudo para os trabalhadores que estão nas regiões mais periféricas e com um olhar especial, sobretudo com os trabalhadores da cultura e dos pequenos comércios de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade de pequenos comércios, de ativistas culturais. Toda esquina de Belo Horizonte tem um bar, um comércio que tem alguém falando, fazendo lá sua música, fazendo lá sua arte. Então, é importante que a prefeitura tenha condições, sobretudo da forma que ela está saneada, a ter complementos de renda a esse auxílio emergencial, buscar mecanismos de complementar essa renda dessa classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, minorar os danos causados em relação aos pequenos comerciantes. Mas também em relação ao regime... Guima, aproveitando para poder... Você colocou essa questão do boteco. Belo Horizonte é a capital mundial do boteco, né? Um amigo nosso, Ailton Mata Machado, até fala assim, não, o melhor boteco do mundo é o Pé de Cana, porque é o melhor boteco de Belo Horizonte, como Belo Horizonte tem o melhor boteco do mundo, esse é o melhor boteco do mundo. É uma brincadeira que ele fala. Mas a gente está vendo essa briga aí da Brasel, né, que é a Associação de Bares e Restaurantes, e a Prefeitura, sobre essa questão de abrir os bares.
A gente, né, sabe que a situação da pandemia não é brincadeira. Por outro lado, a gente está vendo aí que a grande parte dos bares, pequenos bares e tal, de Belo Horizonte, estão fechando. Como é que o PT vê isso? Pois é, o PT vê qualquer, na verdade, qualquer comércio que gera emprego, que fortalece a renda da classe trabalhadora, é muito ruim a perda disso. Então, a gente vê que Belo Horizonte, a característica, né, econômica da cidade está vinculada aos bares. A gente se orgulha de ser a capital mundial dos bares, né? Então, a cidade tem essa característica. É preciso que a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela interfira imediatamente nisso. É importante que a prefeitura construa o ambiente para que, primeiro, tenha um retorno seguro e, segundo, garanta que a pandemia esgote todas as possibilidades de isolamento, porque a gente não tem uma vacina pronta. Não temos uma condição de retorno imediato, visto o caos que a pandemia gera no sistema de saúde. Então, é necessário que, atrelado a tudo isso, a prefeitura retome. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas. A prefeitura, na minha opinião, tem que voltar, retomar as obras paradas na cidade, sobretudo as que influenciam o SUS, que influenciam os hospitais municipais, que garantam a ampliação das vagas do SUS. Então, garantir um ciclo de obras potentes para a ampliação da rede de atendimento, garantir e aí essa arcabouço de obras, você sabe, ela amplia a geração de emprego e de renda. Então, e capacitar a nossa classe trabalhadora para absorver esses empregos que vão vir a partir do trabalho em casa. Porque nós sabemos que o que assola mesmo a classe trabalhadora é o medo do desemprego, o medo de não ter a renda, o medo de não conseguir se manter e manter sua família. Então, o Partido dos Trabalhadores vê com um olhar positivo toda a política que gere emprego, amplie a renda e seja capaz de inverter aí a prioridade do poder público. Então, Guima, me parece, inclusive, que essa questão de como a gente vai equilibrar, né, a tragédia que é essa pandemia, com a necessidade de renda das famílias, é uma coisa central, né, num programa de um prefeito para Belo Horizonte. O PT está discutindo isso? Essa relação, esse equilíbrio entre a tragédia da pandemia, o perigo e a necessidade das pessoas, né, poderem gerar renda. O PT, o companheiro Evilásio, o PT ele tem pensado desde o seu primeiro minuto, o centro do nosso debate é o aumento excessivo da desigualdade em Belo Horizonte. Eu errei aqui, né, nos últimos 10 anos. Não. Nessa última gestão, Belo Horizonte aumentou de 146 mil para 310 mil miseráveis. O Partido dos Trabalhadores vê com muita preocupação o aumento dos miseráveis em Belo Horizonte. E com a perda da renda, com o aumento da miserabilidade, aumenta todos os outros problemas sociais vinculados. Então, o que a gente enxerga do ponto de vista econômico é que é preciso fazer um grande debate econômico na cidade, de inversão de prioridades e que tenha o povo de Belo Horizonte como centro. O que a gente entende nisso? Então, a gente tem algumas ideias de como fazer isso, mas a gente sabe que a prefeitura é um grande instrumento de compras. A prefeitura é um grande agente de compras na cidade. Então, a gente entende que, através das compras públicas municipais, nós podemos construir e fazer com que reordene isso com prioridade o desenvolvimento local e metropolitano. É claro que, eventualmente, tem compras públicas que Minas Gerais e nem Belo Horizonte têm um potencial produtivo, mas a gente pode, a partir do reordenamento da base de consumo pela prefeitura, pelo que a prefeitura consome nas suas compras públicas, reativar os comércios locais, fortalecer a nossa região e garantir aqui que o dinheiro de Belo Horizonte fique em Belo Horizonte e que, ao mesmo tempo, circule entre o comércio local para a gente potencializar a nossa economia. E achamos também que um grande
programa de capacitação para geração de renda, devemos sim apostar na classe trabalhadora. E achamos que é um grande programa que coloque papéis centrais de transformação e de geração de renda. Então, como o uso da cultura como ferramenta de geração de renda, também para nós é muito fundamental o papel da cultura nesse ambiente de geração de renda isso aí que você também. está falando é bem interessante. Inclusive, assim, teve uma discussão até do Pedro Escobar que estava falando que a elite financeira mundial ela está vendo com bons olhos a pandemia, porque está acabando com pequenos negócios, pequenos médios negócios no mundo inteiro. Então, abre espaço para as grandes multinacionais, franquias, né, e tal, e ocupando espaço. Né? Então, onde tinha um boteco antigamente, você mete lá um Starbucks, Uma né? franquia. Você mete um negócio assim. Mas é o seguinte, o Guima, eu acho que o que você falou, acho que caminha muito nessa preocupação. Mas eu queria saber o seguinte, duas coisas. Né? Primeiro, se tem alguma discussão no PT para o caso do partido, do Nilmário não chegar no segundo turno, qual seria a trajetória do partido? E a segunda, que eu acho fundamental, de aumentar a bancada do PT, tem uma bancada forte ali. Maravilha. Que bom que tem você para perguntar, que são duas coisas importantíssimas que não podemos esquecer. Primeiro é o seguinte, o Vilásio, a gente enxerga que é muito provável que o PT esteja no segundo turno. Diante de todo o quadro, a gente do PT tem maturidade, a gente disputou muitas eleições. E a gente, ao longo do período, aprendeu um pouco a analisar o processo eleitoral. Existe hoje um acúmulo muito potente do antibolsonarismo. Bolsonaro ele traiu o eleitor que votou nele. Tem muito eleitor que votou no Bolsonaro que votaria no companheiro Lula. E votou no Bolsonaro por acreditar que o Bolsonaro pagaram para ver. E esse eleitor está vendo agora que na eleição não dá para pagar para ver. E o eleitor sabe quem é que fez por ele. A pesquisa da Vox Populi apresenta isso. Esmagadoramente, o eleitorado brasileiro, o povo brasileiro, sabe que as grandes políticas públicas que fizeram a classe trabalhadora ter acesso à universidade, escola, uma gama de serviços, foram as políticas implementadas pelo Partido Trabalhador. Então, e em Belo Horizonte isso não é diferente. Então, a gente sabe que existe um público que está propenso a nos ouvir, sabemos gerir essa cidade, temos uma boa estrutura de governança, temos legado, temos uma capacidade de mostrar para o povo de BH que nós temos condição de estar no segundo turno. Então, nós acreditamos primeiro que vamos estar no segundo turno. Essa possibilidade ela é remota de que a gente não esteja. A gente sabe que o PT é um partido de chegada, a gente acumula, nos últimos 15 dias de eleição, bastante, porque o eleitorado começa a se identificar, quando o eleitorado começa a se definir, ele percebe a importância que é o debate do PT. Mas e a chapa de vereadores? E a nossa chapa de vereadores. E nós estamos com um grande desafio, que é reorganizar a nossa base legislativa com um olhar de cidade. Então, nós estamos construindo uma chapa com o olhar territorial e temático. E esse agregado é importantíssimo, porque nós teremos candidato em todas as regionais dessa cidade, mais de 5 candidatos por regional, que trazem todo o debate político histórico do PT nessa cidade, que é de garantia de renda, de cultura, um debate muito potente sobre saúde, muito potente sobre trabalho, emprego e renda, uma chapa repleta de jovens, mulheres e pessoas LGBTQI+, que agregam esse público que a gente do PT defende e que representa, que é a classe trabalhadora brasileira. Então, vocês avaliam que a bancada vai se fortalecer? Vai aumentar? E nesse sentido, com uma boa candidatura majoritária que nós estamos apresentando, com essa chapa proporcional importante e potente que estamos apresentando, nós acreditamos que é possível, sim, o PT crescer a sua bancada em Belo Horizonte e crescer com consistência, porque é uma chapa que tem capilaridade territorial e temática na cidade. Então, nós estamos acreditando... A chapa está completa, Guima? Que a gente tem condição de dobrar. Nós estamos entendendo que a gente tem condições de dobrar essa nossa chapa de vereadores em Belo Horizonte, e esse é o entendimento que a gente está tendo e a forma com que a gente vai se apresentar nessa eleição desse ano.
Ô, Guima, vamos falar um pouco agora que você é o presidente do PT da principal cidade de Minas Gerais, né? Então, aqui, como você falou, Belo Horizonte é um pouco de toda Minas Gerais. É uma cidade de imigrantes, inclusive. Você veio do interior, eu vim também, né? Meu pai veio, minha mãe veio, quer dizer, grande parte da população aqui veio de fora para cá. Então, a gente tem uma relação com essas várias minas, né? Porque minas são várias. É a mina da Zona da Mata, que é meio carioca, a mina do sul de Minas, que é meio São Paulo, a Minas do Triângulo, que é aquela que é a roça paulista, né? A Bahia no norte, lá da onde a gente é. Mas como é que você está vendo o PT nessas eleições aí em Minas Gerais, nessas próximas agora? Então, eu estou vendo com muita alegria as eleições do PT em Minas, sabe? O PT voltando a disputar cidades importantíssimas. As 8 maiores cidades do estado têm candidaturas fortes do PT. Em Montes Claros, a companheira Leninha. Em Valadares, o companheiro Leonardo Monteiro. Em Uberaba, a companheira Patrícia. Arquimedes em Uberlândia. A companheira Margarida Salomão em Juiz de Fora. Marília em Contagem. Maria do Carmo em Betim. Então, nós estamos vendo com um olhar muito positivo. Achamos que o PT Tem um João demonstra Magno nessas também em eleições Patinga, né? Que é uma cidade com muita tradição o nossa. São Magno e Patinga, importante aí, as cidades de médio porte, todas têm grandes candidaturas, como é o caso de Ipatinga com o João Magno, Teoflotone, a reeleição do Daniel Sucupira. Chico Então, o Simões, em PT, Fabriciano. exato, o Chico é candidato de grande potência Fabriciano. Então, eu estou percebendo que o PT há uma capacidade impressionante de se reposicionar na sociedade. O povo brasileiro já sente saudades do PT e em Minas Gerais isso não é diferente. Estou vendo muito positivamente as nossas chapas. Acho que isso demonstra tanto a nossa musculatura, que a gente sempre esteve do lado da classe trabalhadora, mas também aponta para um Brasil que já não quer mais saber desse Bolsonaro, que chegou aí fazendo muito discurso e pouca prática, pouca ação que efetivamente mudou a vida do povo brasileiro. Então, o povo de Minas Gerais que deu ao Fernando Haddad vitória em mais de 400 municípios no primeiro turno. Falou importante, eu não sabia. Quer dizer, o Minas tem 815 municípios, o Haddad ganha metade. 853. O Haddad ganhou 853. praticamente metade, né? O Guima, e o Brasil, hein? É, tem alguma estimativa para avaliar o desempenho do PT nessas eleições municipais desse ano? Pois é, o que o PT tem trabalhado é que nacionalmente teve uma pesquisa agora da Vox Populi que apresentou um desgaste muito forte do Bolsonaro, né? O aumento da rejeição do Bolsonaro e o antibolsonarismo está muito maior do que o antipetismo. E há um resgate do petismo. Então a gente enxerga que o povo brasileiro teve uma vertigem aí de 2 anos que culminou no golpe da Dilma e da eleição do Bolsonaro. Mas agora o povo está voltando a cabeça no eixo, está voltando a entender a coisa como é, quem nos últimos anos esteve do seu lado. Então eu estou vendo nacionalmente, o povo não admite militares na saúde. O povo quer saber de gente da saúde, é enfermeiro, é médico, é farmacêutico. O povo quer saber de quem entende da saúde para tratar deles. Não dá para colocar militares na saúde. Os militares têm seu papel importantíssimo, mas não na Agora, saúde. para poder estar disputando, o PT tem algum eixo programático nacional que vai orientar desde Belo Horizonte a Belém? Tem algum eixo central para colocar nessas eleições agora ou é cada município por si? Não, o PT levantou um plano de transformação do Brasil, né? O nosso plano nacional é sempre orientador para os nossos municípios. A Gleisi Hoffmann, o Haddad e o Mercadante estão com uma live para falar sobre isso hoje, 21 horas. Né? Você pode fazer as suas considerações finais. Ótimo. Eu queria mesmo agradecer ao convite do blog Contexto para essa entrevista que pode expor as opiniões nossas do PT para o conjunto do povo de Belo
Belo Horizonte e do Brasil, né, que a internet tem essas vantagens. E agradecer muito, porque nesse momento de crise que o Brasil vive, que Belo Horizonte está inserida, a importância da gente colocar nossa posição política e de agregar a opinião das pessoas. E dizer que, com certeza, o povo de Belo Horizonte pode esperar muito do PT. Pode esperar muito porque o Partido dos Trabalhadores tem compromisso, tem solidez para construir a sua política e 100% de certeza está do lado da classe trabalhadora. Então, é por isso que nós estamos, mais uma vez, colocando a nossa opinião na rua, sabendo e confiando que a classe trabalhadora vai nos aderir nessas eleições. Então, muito obrigado ao Bloco Contexto. Uma coisa aqui, antes de você dar o seu obrigado final. Você é candidato a vereador? Isso não. Não? Então, pode dar o seu muito obrigado aí, que eu achava que você seria um bom candidato. Mas não sou não, Pilar. Eu sou candidato a organizar a retomada do PT na cidade para a gente fazer com que o PT volte a ter um olhar coletivo. Então, eu decidi que não seria candidato a essas eleições para a gente usar toda a minha energia, todo o meu potencial para aglutinar forças novamente no PT, por entender que a luta nacional é muito importante e o PT reorganizado vai ter o seu papel ainda mais preponderante e vamos retomar, sim, o Brasil para a classe trabalhadora, que é o que todo mundo espera. Então, é isso que eu estou pensando nesse momento, embora às vezes embaidece desejo, mas não estou focado na missão de reorganizar o PT, que acho que o momento ideal para isso, sabe? Ô, Guima, muito obrigado, viu? O papo foi legal, esclarecedor para muita gente. E vamos ver se a gente fala em outro momento também. Você está estreando uma série de entrevistas que nós vamos ter toda semana aqui no Contexto.